Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso já volta a campo amanhã às 21 horas, pois a galera, a maratona começou para enfrentar o Juventude no Newton Santos pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo fará estreia em casa na competição, claro, já estreou no campeonato, mas fora de casa contra o Palmeiras, empate em 0-0 no último domingo. E o Glorioso defende o título nacional, assim como defende o título da Libertadores. Infelizmente, anteontem, derrota na estreia da fase de grupos na competição internacional por 1-0 para a Universidade de Chile em Santiago. E o Fogão precisa se recuperar logo. Temos que vencer o cara bobo da Venezuela na próxima terça, às 19 horas, no Newton. Mas neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, foco total no Brasileirão, por conta do compromisso importantíssimo de amanhã contra o Juventude, treinado por Fábio Matias. Provável, aliás, possível escalação. Botafogo tem algumas questões a serem observadas para montar o time visando o jogo de amanhã. Claro, o treinador Renato Paiva está atento a tudo. Pois é, galera, eu começo com algumas informações trazidas pelo meu parceiro Bernardo Pinho, lá no Twitter, e o Fogão Net repercutiu. Isso é importante para entendermos a montagem do time para amanhã. Bastos e Natan Fernandes seguem fora para o jogo do Botafogo contra o Juventude. Savarino é dúvida. Atenção a isso, porque tem a ver até com alguma alteração que eu penso que o treinador poderia fazer na partida contra a equipe de Caxias do Sul. O zagueiro Bastos e o atacante Natan Fernandes, desfalques nos jogos contra Palmeiras e Universidade de Chile, não serão relacionados pelo Botafogo para a partida contra o Juventude amanhã. A informação é do jornalista Bernardo Pinho. Segundo informado pelo próprio clube, Bastos segue cronograma de retorno gradativo após uma lesão no joelho esquerdo. Ele jogou 45 minutos no amistoso contra o Novo Horizontino. Já Natan Fernandes se recupera de uma lesão muscular. Ainda de acordo com Bernardo Pinho, Savarino será reavaliado nesta sexta e não tem retorno garantido para o duelo contra o time gaúcho. Ele foi desfalque contra a Universidade de Chile devido a dores na coxa esquerda e exames não constataram lesão. Que bom! Para o jogo contra o Juventude, o técnico Renato Paiva terá o retorno de Cuiabano, que cumpriu suspensão no Chile, e pode promover a estreia de Maestriani, que será apresentado nesta sexta em coletiva de imprensa e já está regularizado. Então, Cuiabano e Maestriani podendo jogar. Mas quero dizer para vocês que eu faria uma alteração, pelo menos em relação ao time que entrou em campo contra a Universidade de Chile. Se o Savarino puder jogar, ao meu ver, tem que entrar na meia central sem discussão. Então, o Botafogo poderia ter pela primeira vez o tal quarteto ofensivo formado por Arthur, vindo da direita, Savarino na meia central com aquela mobilidade que a gente já conhece, Santiago Rodrigues vindo da esquerda e o Igor Jesus como centroavante. Sairia o Patrick de Paula, e não quero ser oportunista, não por questão técnica, mas o Botafogo ofensivamente precisa ser ainda mais intenso, precisa de mais dinâmicas e precisa ser também mais efetivo. Nada contra o PK, que foi bem contra o Palmeiras, quando o Botafogo foi muito bem, deveria ter vencido, mas o Botafogo precisa de eficácia na zona ofensiva. Contra a Universidade de Chile, o Botafogo teve bons momentos na primeira etapa. No segundo tempo, foi muito mal. E dentro desses bons momentos, mostrei aqui, não foi invenção do canal Fabiano Bandeira, duas possibilidades claras de gol. O Patrick de Paula foi uma peça na engrenagem nas duas chances criadas pelo Botafogo. Foi importante, só que o Botafogo precisa de mais chances e precisa concluir melhor também. Então, tendo à disposição um quarteto com Arthur, Savarino, Santiago Rodrigues e o Igor Jesus, se fosse o Renato Paiva, eu escalaria esses quatro, sem dúvida alguma, à frente de Gregory, Marlon Freitas e, claro, a linha de 4 defensores. E o goleiro John. Pois bem, galera, eu penso nessa mudança se o Savarino puder jogar. Mas se o Savarino não puder jogar, deixa eu colocar aqui na tela primeiro para entendermos como ficaria a configuração com o venezuelano e depois eu passo para uma formação sem o Savarino para entendermos juntos também, galera. Com o Savarino, John,
Vitinho, Jair, porque o Bastos ainda não poderá jogar, Alexander Barbosa e Alex Telles, ou Cuiabano. O Telles vem jogando, foi titular e não foi substituído contra a Laú, porque o Marçal ainda se prepara fisicamente para igualar com os companheiros, o Cuiabano estava suspenso, então pode ser que o Cuiabano, até pelo esquema do técnico Renato Paiva, apareça como titular contra o Juventude. Não vou me surpreender se acontecer, mas por enquanto, John, Vitinho, Jair, Alexander Barbosa e Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Arthur vindo da direita, Savarino, Santiago Rodrigues e o Igor Jesus mais adiantado. E se o Savarino não puder jogar? Fabiano, você mantém o Patrick de Paula? Também não. Fabi, mas você não acredita que tecnicamente ele tenha ido bem contra o Palmeiras e não tão mal contra a Universidade de Chile? Participou, como você mostrou, de 2 oportunidades interessantes criadas pelo Botafogo? Pois é, galera, mas eu estou falando sobre jogo coletivo, parte tática, algo maior que uma peça apenas. Então, eu, mesmo tendo observado que o Matheus Martins, por exemplo, jogou menos que o Patrick de Paula, tecnicamente falando, pela equipe, pelo conjunto, eu iria com Santiago Rodrigues para meia central e o Matheus Martins pelo lado esquerdo. E se o treinador não confiar no Matheus Martins para a partida contra o Juventude, que ele confie no Jefinho. Alguém ali pelo lado esquerdo. Infelizmente, o Nathan Fernandes ainda se recupera da lesão na coxa. Vamos ver como fica a configuração sem o Savarino. Pois bem, galera, sem o Savarino, eu iria com John, Vitinho, Jair, Barbosa e Telles, ou Cuiabano, Gregory, Marlon Freitas, Arthur, Santiago Rodrigues atuando por dentro do meio-campo, como fez várias vezes na carreira, em inúmeras oportunidades na MLS, o Matheus Martins pelo lado esquerdo com o Igor Jesus, quem sabe com um time mais ajustado, com jogadores qualificados, entendendo o último terço do campo, o Matheus Martins não possa melhorar também, não possa se conectar melhor com o Santiago, com o Igor Jesus, até mesmo com o Arthur, quando formarmos o trio de meias por trás do Igor, com os laterais subindo bastante, caso de Vitinho e até mesmo do Alex Telles ou do Cuiabano. Então, eu iria com essa equipe, mesmo entendendo que o Patrick de Paula foi melhor, por exemplo, que o Matheus Martins na última partida, mas reitero, aqui estamos falando de dinâmicas coletivas. Todo mundo se inscrevendo no canal Fabiano Bandeira, todo mundo deixando o like, todo mundo ativando o sininho, estamos muito juntos. Saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui, fogo!